João 11, a partir do verso 1 diz assim: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. E a você também. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: Vamos voltar para a aldeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus respondeu-lhes: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então os seus discípulos lhes disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Até aqui. Então, a gente vê uma família que era amada por Jesus e uma família que passava por dificuldade, embora Jesus os amasse. Então, Marta, Maria e Lázaro eram pessoas que formavam uma família. E pelos relatos de outras passagens, eram pessoas, era uma família que recebia Jesus quando ele estava na região de Betânia. Então existia ali um laço de amor, um laço de afeto, um laço de união, um laço familiar. Mas, em um determinado momento, Jesus, cumprindo o seu ministério, ele deixou aquela casa, saiu em viagem de alguns dias e foi ministrar as boas novas de salvação. Jesus foi fazer cumprir a sua missão, ministrar a palavra, curar, salvar, abençoar. E enquanto isso acontece, Lázaro cai em uma doença grave. Ele é acometido de uma doença crônica. E mais do que depressa, pelo fato de as irmãs conhecerem a Jesus, pelo fato de saber quem ele era e o que lhe era possível acontecer através das mãos dele, rapidamente mandaram um mensageiro a caminho de Jesus para que lhe informasse a respeito de Lázaro. Porque imagino que qual era o pensamento de Marta e Maria nesse sentido? Bom, se nós informarmos a Jesus, Jesus pode tomar providência disso, e isso que está acontecendo com Lázaro rapidamente vai ser solucionado. Jesus com um olhar, Jesus através da sua unção, Jesus através do seu toque, ou através da sua palavra, vai restabelecer a saúde de Lázaro. E por que foi possível essas meninas agirem dessa forma? Porque elas criam em Jesus. Jesus não estava perto delas. Jesus estava distante, dias de viagem. Naquela época não se tinham os carros, não se tinha avião, era tudo feito viagem pelos caminhos e viagens a pé. No máximo dos máximos, no lombo de um cavalo ou no lombo de um jeguinho. Mas o detalhe importante para nós refletirmos, o primeiro detalhe, é que embora Jesus nos ame, embora Jesus esteja perto de nós poderemos ser acometidos de problemas. Percebem? Família que Jesus amava,
família que Jesus convivia, mas Jesus saiu para cumprir o seu ministério e um dos seus membros caiu em doença. Só que eles eram 3 até aqui, certo? Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro era uma figura extremamente importante naquela família, porque ele era o homem. Hoje em dia as mulheres, elas assumem papel de comando na nossa sociedade. Muitas das mulheres têm papel de comando dentro dos lares, e vejam, isso não é errado. Naquela época era totalmente errado, mas hoje, com o progresso, com a independência, com toda a ciência que se existe, sim, algumas mulheres tomam o comando da casa, mas naquela época isso era inconcebível, e foi justamente a peça-chave, da máquina, a engrenagem que faz tudo rodar, caiu em doença. Só que ali era uma família que conhecia a Jesus. Embora um estivesse adoecido, haviam 2 que poderiam interceder àquele que reina, para que ele viesse entrar em ação e colocar tudo em ordem novamente. Então, por isso que é muito importante, querido, nos dias de hoje, em momentos de aflição, nós termos serenidade. Por mais que a situação esteja difícil, nós que conhecemos a Jesus, precisamos parar no meio do caos e falar: Jesus pode agir. Se nós buscarmos a sua presença, se nós clamarmos a ação dele em nosso favor, ele virá e irá resolver. Só que o que acontece muitas vezes, e que não aconteceu com Marta e Maria, o desespero não tomou conta delas naquela situação. Embora elas eram dependentes de Lázaro, e mais dependentes ainda de Jesus, elas foram serenas e falaram: o melhor caminho é chamar o Mestre. A melhor escolha é chamar a quem pode solucionar. E nós, como elas, já tivemos o privilégio de conviver com Ele. Temos o privilégio de estar na presença dEle. Tivemos o privilégio de um dia conhecê-lo e aceitá-lo como nosso Salvador. Hoje, diferente delas, sabemos que Ele morreu, ressuscitou e reina. Naquela época ainda era antes do sacrifício, e mesmo assim, elas creram no poder do Senhor. E hoje, algumas situações parecidas com essas, ou mais ou menos que essa, nos fazem duvidar do poder de Jesus. Nos fazem duvidar. Elas estavam num momento difícil. Elas podiam correr para qualquer lado. Elas podiam ir atrás de medicina local. Elas podiam ir atrás de curandeiros. Elas podiam fazer um monte de coisa, ir atrás de ervas e disso e daquilo, mas não. Elas foram atrás de Jesus. Era um momento difícil. Eu creio que a doença de Lázaro não era alguma coisa simples, porque nós bem sabemos o que aconteceu ao final de tudo. Lázaro morreu. Lázaro não estava gripado. Lázaro não estava com febre. Lázaro não tinha torcido o pé, não. Lázaro com certeza estava acamado. E pelos seus sintomas, elas perceberam que a coisa não era simples. E elas optaram pela melhor opção de chamar Jesus para resolver aquele problema. Queridos, quando nós estivermos diante de uma situação, seja ela qual for, a melhor opção é clamarmos a Jesus para que Ele esteja no nosso lado, para que Ele esteja no controle da situação, para que Ele venha como a solução, porque sempre, não é às vezes, Ele tem a melhor solução para as nossas vidas. E outro detalhe, esse mensageiro encontrou com Jesus, falou o que era, e Jesus falou: ok, já estou sabendo. E provavelmente, na Escritura não fala, eu fui
buscar alguma coisa, não encontrei a respeito disso, mas muito que provável que esse mensageiro iria acompanhar Jesus de volta. Porque não precisava ele sair correndo lá na frente e falar, Marta e Maria, ele foi avisado, viu? Não, muito que provável que esse menino tenha esperado Jesus para voltar com ele e ver a manifestação da glória de Deus lá. E esse menino, ele pôde ver o que Jesus decidiu conversando com os seus discípulos, de ficar ali mais algum tempo. Jesus recebeu a notícia de o seu amigo estar doente, o mensageiro estar ali, e Jesus falou, eu preciso ficar aqui mais um período. Mas como assim? Jesus era amigo, Jesus não vai na hora. Jesus vai deixar aquelas irmãs aflitas, elas tiveram fé, elas creram em Jesus, mas ele vai ficar mais 2 dias sabendo que o rapaz está morrendo. Jesus sabe a hora certa de fazer tudo. Ele nunca se atrasa, ele nunca se adianta. Ele faz o melhor e faz na hora certa. Nós, apressadinhos que somos, ansiosos e angustiados que somos, queremos orar e queremos receber na hora. E Deus, Jesus ali mesmo, constatando aos seus discípulos, falou, olha, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. O seu problema não vai te levar à morte, ele é para glorificar ao nome de Deus. Só que muitas vezes você não entende o que o Senhor quer. Muitas vezes a gente fica blasfemando, a gente fica criticando. Ai de Jesus, se fosse nos dias de hoje e a gente soubesse que ele ia ficar parado lá em São Paulo, ia demorar 2 dias para chegar aqui em São Bernardo, que é do lado. Como pode? Jesus está lá em São Paulo, vai demorar 2 dias para vir aqui em São Bernardo, mas eu estou doente, ele vai ficar fazendo o que lá em São Paulo? O monotrilho não está feito, mas pega um táxi e chega aqui. Não, se ele não vier agora, vou dar as costas, vou procurar outra coisa. Seria assim ou não seria se fosse conosco? Seria assim, sim. Comigo seria desse jeito. Poxa, mas é tão fácil. Larga tudo lá, eu sou parça dele, eu sou chegado dele. Vai me fazer ficar esperando? Muitas vezes nós não sabemos ter a atitude de Marta e de Maria, de simplesmente confiar no Senhor. E é esse o papel que Ele espera. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Escritura. E estas meninas tiveram fé. E se nós corrermos um pouco mais no texto, a gente vai ver coisa que Jesus fala que, poxa vida, mas não faz sentido. Só que faz sentido sim. Faz sentido sim quando nós começamos a entender que Jesus enxerga muito além do que nós enxergamos. Como dito, foi o tema da nossa programação, Jesus vê além do horizonte. Nós somos tão ilimitados que nós enxergamos somente o nosso quadradinho, mas Jesus vê lá na frente. E você é capacitado para enxergar lá na frente. Basta ter fé e confiar nele. Perceba aqui que ele fala, Jesus fala, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminhar de noite, tropeça. Você já tropeçou em algum paralelepípedo? Na minha época a gente jogava bola na rua. A gente jogava bola. Eu jogava bola. Hoje em dia estou meio enferrujado, mas eu joguei bola. E a gente jogava lá na casa da minha avó, lá no Rude, era paralelepípedo, e tinha alguns que eram mais altos. E às vezes você vinha com uma sede tão grande para chutar a bola, e a bola andava de lado um pouquinho, era o paralelepípedo que vinha na frente. Ou arrebentava o pé, o dedão, né? Ou a gente caía. Porque a bola estava na frente, aí ela correu, a gente não estava sabendo que aquele paralelepípedo estava de pé. E a gente pau no paralelepípedo. Ou a gente está andando na rua, essas calçadas regulares que a gente tem aí, né? Você está andando, às vezes você está meio apressado, tem um sobressalto lá, você tropeça
Se você é bom, você não cai. Se você estiver meio desatento, chão. Porque você não está enxergando. Você não está prestando atenção. Mas Jesus fala que nós temos as 12 horas do dia para não tropeçarmos. E o que são essas 12 horas do dia? Essas 12 horas do dia são as horas que nós temos a luz do sol que ilumina o nosso caminho, que aquece o nosso corpo, aquece o nosso ambiente, faz a fotossíntese acontecer, ela ilumina. Aí se nós formos lembrar lá de Paulo que ele fala aqui, Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. É justamente nesse tipo de coisa aqui. Quando Paulo fala que ele chamou as coisas loucas desse mundo, não é aqueles maluco, pinel, pirado, não. É quem tem uma visão espiritual e enxerga lá na frente. Isso é ser a coisa louca desse mundo. É você ver o seu irmão num leito de morte e falar, não, calma, Jesus vai vir e vai resolver. É você estar passando fome, você simplesmente, Senhor, eu preciso do pão. O Senhor falou que o justo não padecerá do pão, eu creio no Senhor. E Ele vai e te abençoa. Você está desempregado, está tempo de crise, você está ofertando, você está dizimando os seus 10% fielmente na igreja, mas é tempo de crise, você é louco, você vai dar dinheiro. Eu espero no Senhor. Isso é ser a coisa louca do mundo, meus queridos. Quando Jesus fala que nós temos as 12 horas do dia, nós temos a eternidade para enxergar quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos Jesus abrindo o entender dos nossos olhos espirituais. Aqueles homens, percebam, mesmo os seus discípulos não estavam entendendo qual que era a proposta de Jesus, porque embora os judeus querendo apedrejá-lo, ele iria voltar àquele lugar. Sabe por que ele falava que precisava de andar na luz? Porque Ele é a luz. Se quando nós estamos nele, não há risco de tropeçarmos. Ninguém vai apedrejar ninguém. Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a rota de fuga, Ele nos direciona. Aqueles homens poderiam estarem preparados para apedrejá-los. Só que Jesus sabia muito bem por onde ir, a hora de ir e como ir. Se você está com Jesus, ninguém vai atravessar o seu caminho. Falo sem medo de errar. Só que você precisa estar em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa viver Jesus. Nós estamos falando muito às quartas-feiras a respeito de vida. E a vida que nós estamos insistindo em falar é essa. É vida em Jesus. É vida de experiência. É vida que não te traz tropeço. Vai ter dificuldade? Vai, lógico que vai. Estou ministrando a respeito disso. O camarada estava lá morrendo. É fato. Só que Jesus sempre tem uma alternativa para nós. Pior que seja a sua situação, Ele tem uma alternativa. Amém, igreja? Você está entendendo? Que bom. Nosso amigo Lázaro dorme. Jesus, Ele enxerga além do horizonte. E nós não conseguimos enxergar, porque nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Nós queremos ficar na nossa vidinha. Nós muitas vezes nos conformamos com essa vida temporal. Só que não é isso que Deus quer para nós, porque Ele já nos deu a vida eterna. E se nós nos limitamos, se nós limitamos Deus a agir nas nossas vidas, sendo conformados com essa matéria, a gente vai ficar dia após dia, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. A gente não vai ter o equilíbrio de Marta e Maria,
Porque a gente ainda não entendeu o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Diferente dessas meninas que entenderam. Diferente delas. Jesus não estava ali. Elas não estavam vendo Jesus. Jesus estava a quilômetros de distância. Elas não mediram esforços em mandar alguém até lá, sabendo que Jesus iria de alguma maneira se manifestar. E onde que nós falhamos nisso? Pelo fato de não o ver, pelo fato de não o tocar, pelo fato de a nossa experiência, o nosso relacionamento com Ele ser espiritual, a gente chega num momento de dificuldade, a gente quer alguma coisa para pegar. Aí a gente vai atrás. Eu não, mas alguns vão. E creio que você também não. Vai atrás da vela. Vai atrás da cruz de pau. Vai atrás do lenço. Vai atrás da rosa. Vai. Só que o mais importante é você ir atrás de Jesus. O mais importante de tudo é você ir atrás de Jesus. Ah, mas eu não oro bem. Não tem problema, o seu coração o Senhor entende perfeitamente. As suas palavras Ele conhece, antes de dela brotar nos seus lábios, o Senhor sabe o que vai dentro do seu coração. E se você fala, Jesus me socorre, é mais do que suficiente. Porque percebam, um barco quando ele está à deriva em alto mar, e ele lança um sinal de SOS, que são 3 letras, seja um sinal luminoso, seja um sinal no rádio, seja em código Morse, é o suficiente para falar, ó, existe alguém em perigo. E se você fizer um SOS para Deus, Ele vai falar, meu filho está em perigo, eu preciso entrar em ação. É só um sinalzinho, querido. Foi isso que elas falaram, olha, vai lá e fala para Jesus que Lázaro está mal. E Jesus falou assim, ó, independente do que for, Lázaro só está dormindo. Percebe o poder dele? É assim com ele. Ah, mas é câncer. Ah, não, é só uma irritação. Ah, ele está com AIDS. Não, é só uma inflamação. Ah, mas eu estou seco, estou desempregado, não tem problema. Vai chegar. Ele tem poder para tudo, querido. É nós que somos limitados em entender a vontade dele para as nossas vidas. E assim foi. E assim foi a história. E assim acontece nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, entrar nas Sagradas Escrituras, não somente ler um texto e falar, isso aqui foi bom lá. Não, isso aqui aplica-se nas nossas vidas. Aplica-se nas nossas vidas. E nós podemos tirar grandes lições dela, como essas que nós já estamos refletindo. E Jesus foi aconselhado pelos seus discípulos a ficar. Jesus foi aconselhado pelos seus discípulos, que provavelmente estavam tremendo de medo de voltar para lá com Jesus e serem apedrejados. Só que seja quem for, que fale, seja quem for que tente, Jesus nunca desvia o seu curso. Jesus sempre age com amor. Jesus sempre vem em nosso favor. Nada vai fazer Ele desviar do seu plano. O plano não foi Ele vir e morrer por nós? Ele foi tentado a desistir? Em nenhum momento Ele titubeou. Ele falou assim, aquela turma de lá da Restauração em Vida em 2014 vão estar me cultuando, desde lá de 2000 e qualquer coisa. Eu preciso morrer por eles. Se eu não morrer, quem vai morrer? Se eu não for até Lázaro, quem vai? Marta e Maria mandaram vir me chamar. Eu não posso frustrar a expectativa daquelas meninas. Maria já me adorou. Maria me adora. Ela gastou fortuna naquele perfume. Foi lá e me adorou. Todo domingo eles estão na igreja. Às quartas-feiras eles estão na igreja. Eles não me abandonam. Eles sempre fazem o trabalho do meu reino, eles oram, de noite eles acordam e se põem de joelho. Como que eu vou desfazer do meu servo que precisa de mim?
Ele sabe que nós precisamos dele, ele nunca vai se contrapor em nos abençoar, em vir em nosso favor para nos abençoar, queridos. Nós é que precisamos estar firmes e convictos de que ele tem a solução para nós. Ele tem o tempo certo. Ele tem a solução perfeita. Porque a vontade dele é sublime sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer de verdade, como essas meninas creram de verdade. E assim nós veremos a glória do Senhor. E assim nós viveremos o sobrenatural de Deus. Porque ele não hesitou, ele não pipocou. Luiz Fabiano, uns tempos atrás, foi chamado de pipoca. Terceiro maior artilheiro do São Paulo, ainda foi zoado, chamado de pipoca. Pipoqueiro, mercenário, porque não marca gol. E a função dele é marcar gol. O meu Jesus só faz gol de placa. Ele só faz o melhor. Se ele fosse um artilheiro, não teria um para se comparar com ele, porque ele faz a parte dele. Muitas vezes nós que somos fracos, nós que colocamos algo nas mãos dele e rapidamente tiramos. Você já tirou algo da mão de Deus? Lembra quando a Bíblia fala de votar? Se é para você não cumprir, que não vote. Se é para votar mal, que não vote. O voto também a gente pode entender é quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor. E a coisa começa a demorar. E a coisa não vai funcionando mais do que depressa. Nós tiramos das mãos do Senhor. E o grande problema, aliás, acrescentando a esse problema, o detalhe não é tirar das mãos do Senhor. É onde nós estamos colocando. Se você tira uma situação das mãos do Senhor, quem vai poder ter uma solução melhor do que Ele? E tem gente que está tirando. E tem crente que está tirando situação das mãos de Deus. Está achando que é competente para agir melhor que Deus. Está confiando em homens. Está confiando em homens, achando que os homens que falam em nome de Deus são melhor que Deus para agir. Cuidado, querido. Cuidado, querida, onde você está colocando a sua vida, onde você está depositando a sua confiança, porque o meu Deus, Ele não aceita dividir a glória dEle com mais ninguém. O meu Deus, Ele precisa ser exclusivo. A glória, a honra e a autoridade é toda dEle. E Marta e Maria souberam, e através da atitude dela, reconhecer que toda a autoridade, todo o poder, a cura, viria de Jesus. Queridos, se você confiou algo a Deus, está esperando algo em Deus, continua, não desiste não. Porque o correto vai acontecer. A provisão vai vir, a solução vai chegar. E você, se você estiver firme na presença do Senhor, você vai viver isso daí. E você vai viver aquele lance da plenitude que eu expliquei um outro dia. E é muito melhor do que falar, meu Deus, o Senhor fez, mas antes de o Senhor fazer, eu fiz caca. Eu fui buscar em outro lugar, eu fui confiar em outras pessoas, eu fui buscar em outros deuses. Acontece. E eu vou te dizer uma coisa aqui. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você ouvisse essas palavras e passasse a confiar um pouco mais nele. Com certeza,
o que nós temos confiado nele não é o suficiente ainda. Com certeza nós estamos querendo interferir aonde ele está tratando, e essa não é a nossa parte. A nossa parte é clamar e confiar e esperar nele. Porque nós sabemos, queridos, o que aconteceu no decorrer. Jesus veio, Jesus não recebeu uma pedra de afronta. Provavelmente seus discípulos ficaram admirados e ficaram constrangidos com tal ignorância por querer chegar na presença de Jesus e falar: olha, você vai ser apedrejado. Eles ficaram constrangidos. Jesus chegou lá e, além disso, eles pensavam, veja bem, discípulos de Jesus andavam com ele, viam Jesus agir, viam Jesus ensinar, e mesmo assim, quando Jesus falou: olha, vou despertar do sono, ninguém teve a percepção de falar: ó, mandaram um mensageiro aqui, a coisa deve ser grave, talvez esse sono não é bem sono, é morte. Ficaram constrangidos, eles devem ter ficado constrangidos com tudo isso. Não foram apedrejados, e quando chegaram lá, Lázaro estava morto e enterrado. Se nós fôssemos Marta e Maria, depois de chamarmos a Jesus, depois de confiarmos nele, depois de nós depositarmos nossa fé, Jesus se demora mais 2 dias onde ele estava, e quando ele chega, Lázaro já estava morto e enterrado. Qual seria a nossa postura? De aguardar Jesus? De maldizer Jesus? De dar as costas ao Evangelho? Se põe na posição de Marta e de Maria. Continuaria esperando por Jesus? Eu não sei. Mas elas ficaram esperando por Jesus, porque elas sabiam que Jesus era mais forte do que a morte. E quando Jesus chegou, elas foram até ele e falaram: olha, o teu amigo está sepultado. Ele: está sepultado? Já faz mais de 4 dias. E pela cultura judaica, depois de 4 dias já era. Só que até nisso Jesus, ele é tremendo em sabedoria e tremendo em poder. Ele precisava calar a boca daquela raça de sem vergonha, daqueles fariseus. Ele falou: beleza, ele morreu? Morreu. Já faz mais de 4 dias? Faz mais de 4 dias. Não vou viver mais? Não. Beleza. Jesus calmamente caminha até onde Lázaro está sepultado. E acho que ele fala assim: ó, cambada, presta atenção. Acho que talvez Pedro caberia mais nesse papel, né? Pedro caberia mais. Jesus fala assim: ó, isso daí é só um sono. Tira a pedra lá. E nisso vai juntando gente. Vai chegando gente. Porque com certeza aquela cambada de safado fala: ó, deixa o profetinha lá passar vergonha. E foi chegando gente e os homens removendo a pedra. E foi chegando gente. Jesus não fez nada mais do que falar: Lázaro, sai para fora. Só. Jesus não mandou erguer um altar, Jesus não falou assim: faz campanha, Jesus não falou assim: ó, vocês precisam queimar, matar tantas ovelhas, chama todos os sacerdotes. Não. Jesus falou: Lázaro, vem. Foi desse jeito. E é dessa maneira que Jesus faz nas nossas vidas. Se nós continuamos firmes na presença dEle, se nós entregamos a nossa questão a Ele, é Ele que vai cuidar. Se nós começamos a confiar nele, nós terminaremos confiando nele, porque mais hora menos hora ele fala: Lázaro, vem para cá, problema, sai, aflição, acabou, angústia, parou, emprego, chegou. Não tem nada que seja difícil para o meu Deus, não tem. Nós é que tiramos, queridos,
Nós é que tiramos as nossas questões das mãos deles e queremos, das mãos deles, e queremos tratar por nós mesmos de maneiras escusas. E como eu disse, Deus te traz aqui nessa noite para você ouvir e saber que Ele é Deus na sua vida. Deus te traz aqui nessa noite para saber que não há nada encoberto, que Ele não vai trazer à luz e vai resolver. Talvez o que você esteja passando, a morte que esteja assolando a sua vida, é algo interior, é algo que ninguém sabe, é algo que você batalha todos os dias e está indo e está vindo e não tem solução, mas o Senhor te fala nessa noite: sou eu que venho com a solução sobre o seu problema. Eu ouço o seu pedido, eu conheço o seu coração e eu sei como e quando tudo vai acalmar. Permita que eu trate de você. Se coloque de pé. Feche seus olhos.